Boa tarde. O governo brasileiro criou um grupo interministerial para tratar da repatriação dos brasileiros que estão em Wuhan, epicentro do novo coronavírus. O hospital chinês, construído em 10 dias, começou a receber pacientes com a doença. A China acusa os Estados Unidos de espalhar pânico pela forma como reagiu ao vírus. E a Rússia fala em expulsar estrangeiros infectados do país. E ainda, a polícia quer ouvir mais uma vez a filha do casal assassinado na ABC Paulista. Ela e a namorada estão presas e são investigadas. Chegou a 5 o número de mortes suspeitas por contaminação por cerveja produzida pela Baker. No Rio, a Polícia Federal prendeu um promotor acusado de receber mesada para ajudar empresas de ônibus. A chuva deixou alunos da rede pública sem aula em Minas. O temporal no Rio de Janeiro e os primeiros passos da longa corrida eleitoral americana. O Jornal Hoje está começando. Terminou há pouco uma reunião na Casa Civil em Brasília para discutir como vai ser a operação para trazer de volta os brasileiros que estão na China, na área mais afetada pelo novo coronavírus. Por isso, vamos direto a Brasília falar com a repórter Flávia Alvarenga. Flávia, boa tarde para você. A gente sabe que o governo brasileiro já tomou a decisão de tirar esses cidadãos lá de Wuhan, mas ainda falta muita coisa a ser definida, né? Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos. Sim, falta muita coisa a ser decidida. Foi uma reunião com vários ministros, ministro da Defesa, Saúde, Casa Civil, Agricultura. E o primeiro passo para trazer de volta esse grupo de brasileiros para cá é aumentar o nível de risco do Brasil. Hoje, a gente está no nível 2, de perigo iminente. A gente vai passar para o nível 3, que é o nível de situação de emergência de saúde pública, mas por uma questão burocrática. Isso acontece quando tem caso confirmado. O Brasil não tem caso confirmado, mas vai adotar essa medida por uma questão administrativa. Isso permite, por exemplo, a dispensa de licitação para comprar algum equipamento de segurança. Isso vai ser feito hoje, além também da publicação de uma medida provisória sobre a quarentena. Ainda não tem data de quando esse avião vai sair daqui do Brasil para buscar os brasileiros. E só sai de Wuhan pessoas em voos fretados e autorizadas pelo governo chinês. Por isso, segundo o governo brasileiro, não tem possibilidade de algum estrangeiro que esteja em Wuhan vir para o Brasil. E essa decisão de repatriar os brasileiros foi tomada ontem pelo presidente da República. A decisão de trazer de volta ao Brasil os brasileiros que estão em Wuhan, na China, foi tomada ontem, depois que alguns deles publicaram vídeos na internet fazendo o apelo. Cidadãos dos Estados Unidos, da Itália, França, Reino Unido e Japão já foram retirados de Wuhan via aérea e já chegaram em seus países de origem. Isso demonstra que o governo chinês está aberto a ações desse tipo e que não há, portanto, nenhum impedimento oficial, em nível local ou nacional, à repatriação dos cidadãos brasileiros. Em nota, o governo informou que serão trazidos todos os brasileiros que se encontram naquela região e que manifestarem desejo de retornar ao Brasil e que, assim que chegarem ao Brasil, eles deverão ser submetidos à quarentena, de acordo com procedimentos internacionais, sob orientação do Ministério da Saúde. Hoje, um dos brasileiros disse que o grupo está ansioso pela volta. Foi um momento de alegria para todo mundo, assim, a gente estava bem feliz, só que ao mesmo tempo eu diria que cautelosos, porque a gente não sabe maiores informações sobre isso, a gente só sabe que o governo deu o sinal verde pra gente, mas só isso, a gente não sabe se o governo entrou em contato com o governo chinês, como que está o andamento dos planos, então a gente está um pouco apreensivo em relação a isso. O Grupo Interministerial de Emergência em Saúde Pública se reuniu na Casa Civil no Palácio do Planalto para definir as estratégias de como será o retorno desses brasileiros. Antes, em entrevista à Rádio Gaúcha, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que o avião, que poderá ser da Força Aérea Brasileira ou fretado, fará escala em Israel para abastecimento. O ministro disse ainda que 2 locais
podem ser os pontos de quarentena: as bases militares de Anápolis, em Goiás, e de Florianópolis, em Santa Catarina. Mas os ministérios da Defesa e da Saúde darão a palavra final. Depois da reunião, o ministro da Saúde disse que o governo vai reunir o que existe de legislação sobre quarentena para fazer uma medida provisória sobre o assunto. A gente tem tratado internacional sobre reconhecimento de quarentena, a gente tem alguns decretos, a gente tem alguma coisa dos anos 40, dos anos 70, então nós vamos consolidar todos e vamos deixar preparados para que a gente possa ter uma legislação clara que vai ser encaminhada no formato de medida provisória pelo presidente ao Congresso Nacional. Ontem, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas, disse numa rede social que não é preciso uma nova lei para trazer os brasileiros da China. A ordem para cumprir quarentena é apenas para brasileiros que virão de Wuhan. Brasileiros e estrangeiros que chegarem em voos provenientes da China não serão obrigados a ficar isolados. Por que só os brasileiros da cidade de Wuhan, né? Eu achei interessante essa pergunta. Porque ela é a única cidade, ela tem quase 70% dos casos, ela é o epicentro. Ela é a única cidade que o governo chinês fez bloqueio, quer dizer, eles estão em regime de quarentena. A cidade como um todo. Seria uma irresponsabilidade muito grande a gente entrar dentro da quarentena e não reconhecer que o sistema de saúde chinês, que o sistema chinês os colocou em quarentena. Por que a gente não faz quarentena, então, para toda e qualquer pessoa que vem da China? Não é uma pergunta que se faz. Primeiro, porque elas não estão em áreas de transmissão sustentada com esse número de casos e não estão sob bloqueio. Segundo, porque você não tem voos diretos da China para o Brasil, nós não temos fronteira. Então, a eficácia de você pegar e falar assim, a pessoa vai sair de Pequim, vai para Roma, vai para Zurique, vai para Lisboa, vai para Doha, vai para o Catar, eles fazem as conexões de voo e isso daí é extremamente, só se o Brasil fechasse para o mundo, que não é o caso, nem é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. A Anvisa orientou as companhias aéreas, quer ser informada sobre a presença de passageiros com sintomas característicos da doença. Nestes casos, eles serão isolados e acompanhados. A OMS mantém a recomendação feita na semana passada. Não considera que haja necessidade de interromper viagens para a China, nem o comércio internacional. O Brasil, desde a semana passada, vem recomendando que viagens para a região afetada sejam suspensas ou feitas apenas quando forem indispensáveis. A mesma posição adotada pelo Japão. A Rússia fechou 4.200 quilômetros de fronteira com a China. Na Nova Zelândia, a partir de hoje, está proibida a entrada de estrangeiros vindos da China, medida que já tinha sido tomada pela Austrália. Eu continuo conversando com a repórter Flávia Alvarenga, porque hoje à tarde sai um novo balanço sobre os casos suspeitos aqui no Brasil, não é isso, Flávia? É isso sim. A coletiva está marcada para as 5 horas da tarde e até agora a gente tem 16 casos suspeitos, nenhum caso confirmado. E outras informações que foram dadas também pelo ministro da Saúde é esse período da quarentena desse grupo de brasileiros será de 18 dias. E se alguém, quando esse avião chegar lá em Wuhan, apresentar algum sintoma, essa pessoa não entra no voo. Aqui no Brasil, essa quarentena vai ser da seguinte forma: cada um vai ficar em um cômodo e toda a tripulação que for nesse voo buscar os brasileiros deverá usar todos os equipamentos de segurança. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, citou as bases militares de Anápolis e também de Florianópolis, mas também disse que pode ser, estão estudando alguma base militar no Nordeste. Tudo isso ainda precisa ser definido. Márcio. Muito bom, Flávia, muito obrigado. Agora, é sempre bom repetir, gente. A China concentra a absoluta maioria dos casos desse novo coronavírus. São mais de 17 mil com 361 mortos. Em outros 23 países, segundo a Organização Mundial da Saúde, foram confirmados 151 casos e um morto nas Filipinas. É importante ressaltar que o índice de letalidade do novo coronavírus permanece baixo, cerca de 2%. Ainda assim, muitos países estão proibindo viagens para a China ou fechando fronteiras para tentar conter a propagação do vírus.
Para falar sobre isso, vamos a Londres conversar com a correspondente Cecília Malan. Cecília, boa tarde. Alguns países estão tomando medidas consideradas extremas. Isso mesmo, Márcio. Boa tarde para todos vocês aí no Brasil. A Rússia, que tem mais de 4.000 quilômetros de fronteira com a China, causou polêmica hoje ao anunciar que pode passar a deportar estrangeiros que testarem positivo para o novo coronavírus. O país também determinou que estrangeiros vindos da China só podem desembarcar num terminal separado do Aeroporto Internacional de Moscou. E o segundo maior supermercado russo informou que vai suspender a importação de frutas e verduras da China. Na Suíça, o aeroporto de Zurique chegou a acionar hoje um plano de emergência depois que um passageiro apresentou sintomas de coronavírus num voo que vinha de Nova York, mas essa pessoa passa bem e já foi para casa. Lembrando que o número de pessoas que se recuperaram do vírus subiu para 475, segundo o governo chinês. Isso sugere que, apesar do alto nível de contágio, a taxa de mortalidade é relativamente baixa, em torno de 2%. Hoje, os ministros da saúde do G7, grupo formado pelos 7 países mais ricos do mundo, estão reunidos em Roma para discutir formas de combate ao coronavírus. Veja como as autoridades italianas estão reagindo ao surto na reportagem da correspondente Ilse Scamparini. A Itália conseguiu hoje trazer 56 dos 67 cidadãos italianos de Wuhan. 10 não quiseram voltar e um deles não pôde embarcar porque tinha febre e ficou na China, mesmo sendo menor de idade. Eles foram levados para Cecchignola, na periferia de Roma, onde o centro esportivo de uma caserna militar foi preparado para recebê-los. Vão ficar ali completamente isolados, recebendo acompanhamento médico. Nenhum deles tem os sintomas da doença. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, anunciou que fora da China foram confirmados 151 casos em 23 países e uma morte relatada ontem nas Filipinas. Tedros, que conversou em Pequim há uma semana com o presidente chinês Xi Jinping e outros líderes, tossiu e interrompeu seu discurso para tomar água e brincou. Não se preocupem, não é o coronavírus. O delegado da China tomou a palavra no Conselho Executivo da OMS. Ele denunciou as medidas tomadas por alguns países que negaram a entrada de pessoas portadoras de passaporte emitido na província de Hubei, no centro do surto, e negaram vistos e cancelaram voos. A Itália é um deles, mas está ajudando com o envio de muitos materiais para a China. O diretor da Organização Mundial de Saúde diz que se investirmos na luta no epicentro, a propagação para outros países será mínima e também lenta. Se for mínima e lenta, o que está acontecendo lá fora também pode ser controlado facilmente, disse ele. A única maneira de derrotarmos esse surto é que todos os países trabalhem juntos em espírito de solidariedade e cooperação. A regra do jogo é solidariedade e solidariedade, mas vemos isso faltando em muitos cantos. Isso precisa ser resolvido, disse ele. Pois é, a China reagiu a essas medidas extremas. Os chineses acusaram hoje os Estados Unidos de causarem pânico ao restringir a entrada de estrangeiros que estiveram em território chinês nas últimas 2 semanas. Foi uma resposta à decisão do governo americano de declarar emergência de saúde pública por causa da epidemia do novo coronavírus. Vamos então a Nova York conversar com a Sandra Coutinho. Sandra, boa tarde para você. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos. Pois é, foi esse delegado nessa reunião aí da OMS que fez essa acusação de que os Estados Unidos estão provocando pânico em relação ao coronavírus. Isso porque na sexta-feira passada, a Casa Branca decretou emergência de saúde pública por causa da epidemia, apesar de ter registrado apenas 11 casos da doença. Com a decisão, estrangeiros que tenham visitado a China nas 2 últimas semanas ficam proibidos de entrar no país. O governo americano defendeu a medida, dizendo que o objetivo é manter o número de casos
casos nos Estados Unidos baixo. Outros países, como a Austrália e Nova Zelândia, seguiram o exemplo e também passaram a barrar estrangeiros que fizeram viagens recentes à China, como a gente viu na reportagem da Flávia Alvarenga. Além disso, as 3 maiores companhias aéreas americanas vão suspender todos os voos para a China continental a partir desta semana. Apenas os voos para Hong Kong serão mantidos. Desde o início da epidemia, mais de 200 cidadãos americanos já foram retirados da cidade de Wuhan, onde surgiu o novo coronavírus. Márcio. Muito obrigado, Sandra. E o governo da China inaugurou hoje em Wuhan um hospital construído em apenas 10 dias para tratar exclusivamente os pacientes infectados pelo novo coronavírus. O hospital foi batizado de Huoshanshan, que significa Montanha dos Deuses do Fogo. Ele fica longe da área central de Wuhan, na província de Hubei, o epicentro dessa epidemia. São 25 mil metros quadrados de área construída e ele vai ter capacidade para 1.000 pacientes. Serão 1.000 leitos exclusivamente para tratar infectados pelo coronavírus. 4.500 operários trabalharam 24 horas por dia, em 3 turnos, para concluir a obra. Agora, não é só esse, não. O governo chinês pretende inaugurar um outro hospital na quinta-feira, a 40 quilômetros de Wuhan. O nome é Leishanshan, Montanha do Deus do Trovão. E é um hospital muito maior. Ele tem 75 mil metros quadrados de área construída, com capacidade para 1.500 leitos. 1.400 médicos do Exército estão à frente dos atendimentos no hospital de Huoshanshan e agora treinam enfermeiros e auxiliares. O diretor clínico diz que o hospital está preparado para constatar o vírus e fazer as contraprovas para que o paciente tenha alta. Imagens da TV chinesa mostram as enfermarias prontas, os leitos, equipamentos e medicamentos. Desde o dia 23 de janeiro, os chineses acompanham ao vivo pela TV a construção dos 2 hospitais. Eles foram montados com peças pré-moldadas, em tempo recorde, graças ao grande número de operários e ao trabalho ininterrupto. As 2 unidades são réplicas de hospitais que o governo chinês construiu também num tempo bem curto, durante o ápice da síndrome da SARS, em 2003, quando 349 pessoas morreram na China, contaminadas por um tipo de vírus bem mais mortal do que esse de agora. As bolsas de valores da China que reabriram hoje e tiveram o pior dia desde 2015, por causa do impacto que o novo coronavírus está tendo na economia chinesa, que é a segunda maior do mundo. Para falar sobre isso, a gente volta a Londres conversar com a Cecília Malan. Cecília, os analistas já esperavam essa queda tão forte na bolsa? Índices vermelhos nas bolsas chinesas eram inevitáveis, Márcio. O mercado chinês ficou fechado por 10 dias durante o feriado do Ano Novo, como é de costume, e também por mais alguns dias por causa da propagação do coronavírus. Xangai teve queda de quase 8% e perdeu mais de 400 bilhões de dólares em valor. Foi o pior pregão em 4 anos. Investidores temem que o avanço da doença possa impactar a demanda chinesa por produtos e serviços. Para evitar mais danos, o Banco Central chinês anunciou uma injeção de mais de 170 bilhões de dólares, mais de 700 bilhões de reais. Já aqui na Europa, as principais bolsas operaram em leve alta durante o dia, aliviadas com o fim da incerteza em torno do Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. Vamos seguir acompanhando. Márcio. Claro, Cecília, muito obrigado. Eu tenho aqui o número da Bolsa de São Paulo, que está operando em alta de 0,90% aos 114 mil pontos. Vamos agora ao noticiário nacional. A Polícia de Minas Gerais vai investigar mais uma morte que pode estar relacionada ao consumo de cerveja produzida pela empresa Baker. Agora são 5 pessoas mortas. A investigação ainda não conseguiu confirmar como a bebida foi contaminada. João Roberto Borges, de 74 anos, era juiz do trabalho e estava internado neste hospital em Belo Horizonte. Ele morreu nessa madrugada e o corpo veio para o Instituto Médico Legal, onde vai passar por necrópsia. Os parentes já chegaram ao IML, mas não quiseram gravar entrevista. Com essa, já são 5 mortes relacionadas à intoxicação
por dietileno glicol, substância química encontrada em amostras de cervejas da Baker. A empresa nega que tenha usado o produto químico na fabricação de suas bebidas, mas o dietileno glicol foi encontrado em um tanque da cervejaria Baker e também nas amostras de sangue de 4 pacientes. 30 casos de pessoas que apresentaram os sintomas da intoxicação já foram notificados pela Secretaria de Saúde de Minas. Os pacientes internados e os que morreram primeiro tiveram enjoos, vômito e dor abdominal. Pouco depois, o quadro evoluiu para insuficiência renal e alterações neurológicas. A Baker contratou uma perícia particular, enquanto uma força-tarefa formada pela Polícia Civil, Ministério da Agricultura e autoridades de saúde continua investigando o caso. Por enquanto, são consideradas 3 hipóteses para a contaminação: sabotagem, vazamento ou uso incorreto da substância química no processo de resfriamento da cerveja. Ao todo, 41 lotes de 10 rótulos da cervejaria Baker estão contaminados. A empresa segue interditada e teve que recolher todas as cervejas fabricadas a partir de outubro do ano passado e que estavam à venda em bares e supermercados de todo o país. A Baker divulgou uma nota em que reforça que as investigações ainda não terminaram. A empresa também diz estar à disposição das autoridades para esclarecer o caso e que dá toda a ajuda às vítimas e às famílias atingidas. A investigação do assassinato de uma família no ABC Paulista entra no 6º dia. Hoje, a polícia deve ouvir novamente Ana Flávia, filha do casal e uma das principais suspeitas pelo crime. A companheira dela também está presa. Conversamos então ao vivo com a repórter Sabina Simonato. Sabina, boa tarde. A gente sabe que esse caso está sob investigação, está sob sigilo de justiça, mas a polícia adianta alguma coisa? O que espera ouvir nesses novos depoimentos? Oi, Márcio, boa tarde. Olha, a expectativa é esclarecer algumas das muitas perguntas que ainda estão sem respostas. A principal delas, qual a motivação desse crime? Interesse financeiro, vingança? Onde está a arma utilizada no crime? O que se sabe até agora, de acordo com um laudo preliminar, é de que as 3 vítimas foram mortas com golpes, com pauladas na cabeça. Quem são os outros suspeitos? Ana Flávia, que é a filha mais velha do casal e suspeita do crime segundo a polícia, deve ser ouvida aqui no Departamento de Investigações Criminais. O depoimento, segundo a polícia, estava previsto para 1h da tarde. Ela ainda não chegou, mas o advogado dela já está aqui. A Ana Flávia, companheira, também vem. Já prestou depoimento na semana passada, mas ela ficará aqui porque se os investigadores tiverem alguma dúvida, quiserem saber algum detalhe, então ela já estará aqui na delegacia. Lembrando que num primeiro momento as duas disseram que o pai de Ana Flávia tinha uma dívida de R$200 mil com a agiota e que na noite do crime ele saiu para pagar parte dessa dívida. Depois a versão mudou. Karina, companheira de Ana Flávia, disse que houve um assalto dentro da casa da família. A perícia ainda no carro de Ana Flávia não ficou pronta. A justiça já autorizou a quebra do sigilo telefônico das duas. Isso é uma informação importante para se montar esse quebra-cabeça. Lembrando que os policiais encontraram a casa da família revirada. A loja da família num shopping de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, continua fechada. Era aqui que Flaviana Gonçalves e a filha Ana Flávia trabalhavam vendendo perfumes, como mostra esta foto tirada no ano passado. Para a polícia, Ana Flávia é uma das principais suspeitas de envolvimento nas mortes da mãe, do pai, Romoyuki, e do irmão mais novo, Juan Victor. Karina Ramos, companheira de Ana Flávia, também está presa. Os investigadores dizem que elas não agiram sozinhas e que já identificaram mais 2 suspeitos, mas os nomes ainda não foram revelados. Uma testemunha contou ter visto um deles na casa. Ontem, o Fantástico teve acesso às imagens que mostram o interior da casa da família, em Santo André, também no ABC. Perto da escada, sapatos e roupas ficaram no chão. Os quartos do casal Flaviana e Romoyuki e do filho Juan Victor estão todos revirados. A TV da sala sumiu e na cozinha sinais de um jantar que nunca ficaria pronto. Segundo a polícia, peritos também encontraram manchas de sangue. Já tinham sido lavadas, né? Mas com aquele reagente que nós temos foi possível identificar. Segundo a polícia, a prisão temporária das suspeitas é apoiada em imagens de câmeras de segurança que mostram o entra e sai do condomínio dos carros da família e de Ana Flávia. Os vídeos mostram também que Karina esteve no condomínio na noite do crime.
Os policiais também apontam contradições nos depoimentos das duas. Vai chegar no final do inquérito, nós teremos a real motivação. Amanhã faz uma semana que os corpos foram encontrados carbonizados numa estrada de São Bernardo do Campo, também no ABC. Desde o começo, as suspeitas negam a participação. A família, que mora em Minas Gerais, espera que tudo seja esclarecido logo. Eu preciso dessa resposta. Eu preciso do porquê. Preciso da justiça feita. No Rio, um adolescente atingido por uma bala perdida morreu no hospital onde estava internado desde quarta-feira. João Vitor Moreira dos Santos, de 14 anos, levou um tiro na cabeça quando saía de uma festinha de aniversário. João Vitor Moreira dos Santos foi baleado na cabeça. Ele não resistiu e morreu ontem, depois de 5 dias internado. O adolescente foi atingido por uma bala perdida quando voltava de uma festa com o avô e a tia no bairro Vila Cosmos, zona norte da cidade. Era a festa de aniversário da prima, de 2 anos. Os parentes contaram que não ouviram barulho de tiros. A PM informou que não tinha operação no momento do disparo e a polícia ainda não sabe de onde partiu a bala. Os pais do rapaz estiveram de manhã no Instituto Médico Legal para liberar o corpo. O ano mal começou e a violência é tanta que em menos de 30 dias, 4 crianças e 3 adolescentes foram atingidos por balas perdidas no Rio. A estatística do aplicativo Fogo Cruzado. A plataforma usa informações passadas por usuários que são checadas por parceiros do aplicativo. Entre os 7 casos está o de Ana Carolina de Souza Neves, de 8 anos. Em 10 de janeiro, a menina foi atingida na cabeça quando estava no sofá de casa, na Baixada Fluminense. Ana Carolina morreu no hospital. A polícia do Rio investiga de onde partiu um tiro de fuzil que atingiu uma jovem de 17 anos no dia 12 de janeiro na linha vermelha. A bala atingiu o pescoço de Juliana Marconi e parou no banco do carro. Ela foi operada e ainda não há informações se vai ficar com sequelas. Na semana passada, o menino Arthur Gonçalves Monteiro Esperança, de 5 anos, foi atingido na cabeça quando jogava bola com o pai, no Engenho Novo, zona norte do Rio. Arthur continua internado no Hospital Estadual Getúlio Vargas. O João Vitor, que morreu ontem, era filho único. A família está muito abalada e preferiu não falar com jornalistas. E agora um importante registro internacional. Começam hoje as prévias da eleição presidencial americana. É o início de um processo longo em que os eleitores escolhem quem vai ser o candidato de cada partido. O primeiro estado a votar é Iowa. E é lá que está o correspondente Felipe Santana. Felipe, boa tarde para você. A disputa esse ano entre os pré-candidatos democratas promete ser bastante acirrada, né? Isso, Márcio, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a todos. A gente está aqui na frente do comitê eleitoral do senador Bernie Sanders, que é o primeiro nas pesquisas para vencer hoje aqui em Iowa. O processo eleitoral aqui nos Estados Unidos é diferente, né? Porque a população pode votar em quem vai ser o candidato de cada partido para concorrer à Casa Branca. A definição só acontece realmente na convenção do partido, em julho, mas o processo de escolher esse candidato começa hoje aqui em Iowa. Depois, a eleição mesmo é em novembro. Esse estado aqui, predominantemente rural, é o primeiro a votar. São 2 partidos principais aqui nos Estados Unidos, né? O republicano e o democrata. Pelo lado republicano, Donald Trump já é pré-candidato, quase certo que ele vai tentar a reeleição. A grande dúvida é o Partido Democrata, quem que vai disputar com o presidente? O que a gente mais ouve dos eleitores aqui em Iowa é que eles vão escolher não o que preferem, mas o que acham que tem mais chance de vencer Trump nas urnas. A partir das 7 horas da noite, a população vai se reunir em ginásios, escolas, igrejas. São verdadeiras reuniões de vizinhos em que eles vão debater política e dizer quem são os seus candidatos preferidos. Esse processo aqui em Iowa se chama caucus. E esse ano, o início da votação caiu um dia depois do evento esportivo mais importante dos Estados Unidos. Na final do campeonato de futebol americano, 2 bilionários disputaram a atenção nos intervalos. Donald Trump comprou um comercial para falar dos feitos do seu governo. Michael Bloomberg, ex-prefeito de Nova York, ex-republicano e agora pré-candidato pelo Partido Democrata, exibiu um comercial de 1 minuto sobre a violência com armas nos Estados Unidos. Bloomberg apresentou a candidatura tarde e por isso nem está entre os nomes dos candidatos aqui em Iowa. Cada um gastou 11 milhões de dólares para comprar o espaço.
o que mostra como a disputa que começa hoje vai ser acirrada. O primeiro colocado nas pesquisas para vencer hoje em Iowa é o senador Bernie Sanders. Ontem ele assistiu à final do Super Bowl com eleitores na capital do estado, Des Moines. O pré-candidato democrata não teve anúncio no Super Bowl, mas tem muitos voluntários nas ruas. O Mauro é um deles, ele mora aqui há 37 anos. O teu trabalho é de ajudar a convencer as pessoas de que o teu candidato é o melhor. De outro lado, quem também está fazendo campanha aqui em Iowa é Pete Buttigieg, o candidato mais novo de todos. Ele tem só 37 anos. Ele se apresenta como um nome moderado que promete unir uma nação dividida. No final do comício, ele recebeu o marido no palco. A eleitora diz que quando você vê o candidato ao vivo, o que ele enfatiza no discurso, você tem uma ideia melhor de quem ele é. O que Buttigieg tem de carisma, Joe Biden tinha de cansaço. No comício, o ex-vice de Barack Obama critica Donald Trump e inflama a plateia. A outra pré-candidata democrata, a senadora Elizabeth Warren, defendeu taxar os mais ricos para financiar saúde gratuita para todos. A partir das 7 da noite, os eleitores de Iowa vão se reunir em igrejas, ginásios, até mesmo em residências particulares para dizer quem querem como candidato. Cada estado tem seu próprio processo, mas todos participam na escolha do candidato do partido à Casa Branca. É por representação. Cada estado tem um número de delegados. O político que conseguir mais delegados no final da corrida vira o candidato. Iowa representa 1% do eleitorado americano. Mas como é o primeiro estado onde há votação, tem grande destaque na mídia. E o candidato sai daqui embalado, mesmo tendo convencido pouca gente. Ainda hoje, mais 2 pessoas morreram vítimas das chuvas no Sudeste. E a previsão do tempo para todo o Brasil. E a seguir, uma pesquisa tenta traçar o perfil de moradores e frequentadores da Cracolândia em São Paulo. O fim do recesso no Supremo Tribunal Federal e as informações de André Sadi. Até já. Uma pesquisa que está sendo divulgada hoje tenta traçar o perfil de moradores e frequentadores da Cracolândia em São Paulo. O estudo foi elaborado pela Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas da Unifesp. Foi a segunda vez que as autoridades de saúde fizeram um estudo para tentar traçar o perfil de quem vive na região central de São Paulo, conhecida como Cracolândia. Os pesquisadores alternaram dias e horários para saber mais sobre essa população. São, em média, quase 1.700 pessoas. Em alguns momentos do dia, o número de usuários passa de 2.000. A maioria é homem. 7,5% são transgêneros. As mulheres representam menos de 25% do total de dependentes. No momento em que a pesquisa foi feita, quase 10% das mulheres estavam grávidas. O morador da Cracolândia tem, em média, 35 anos. Os solteiros são maioria. Têm algum grau de instrução, mas não completaram o ensino fundamental. Esse homem, que a gente não vai identificar, vai fazer 40 anos em julho. Faz mais de 30 que é dependente químico. Já tentou, já passou pela Fundação Casa, pela cadeia, mas não consegue se livrar das drogas. O duro não deixa a droga, o duro é a droga deixa nós. Quase 62% dos entrevistados moram na rua. 53% disseram não ter nenhum contato com a família. Mas um detalhe, a maioria tinha uma vida muito diferente antes de chegar à Cracolândia. 80%, a maioria é esse tipo. É o perfil que já esteve inserido, que já teve um emprego, que já teve uma família e que começou possivelmente com cocaína aspirada, foi agravando, passou para o crack, perdeu os vínculos, perde o emprego, perde o vínculo familiar e daí acaba lá. Para a pesquisadora, essa realidade só vai mudar com uma política preventiva e uma integração entre os setores. Enquanto a gente ficar vendo isso, saúde, segurança e social, e essas coisas não conversarem entre si, nunca vai ser efetivo. A gente tem que pensar que é um trabalho muito diverso e com interesses diferentes. A Prefeitura de São Paulo informou que de abril de 2018 a janeiro deste ano, fez mais de 40 mil abordagens a usuários na região da Cracolândia e que, desse total, houve mais de 7 mil encaminhamentos para a rede de assistência social. O governo do estado disse que, além das ações para coibir o tráfico, também oferece acolhimento multidisciplinar.
O Supremo Tribunal Federal voltou hoje ao trabalho com decisões importantes pela frente. Entre elas, a criação do juiz de garantias. O primeiro julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal está marcado para o dia 12 de fevereiro. Os ministros vão definir se é possível a execução provisória da pena de condenados pelo Tribunal do Júri. A pauta desse ano tem temas variados, de impacto social e econômico. Inclui as ações que questionam o tabelamento do frete no transporte de cargas por caminhoneiros, o dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo, a doação de sangue por homossexuais, se o fundo de garantia por tempo de serviço deve ser corrigido pela poupança ou pela inflação. Na área criminal, o STF deve decidir as situações em que pode haver anulação de ações que envolvem réus delatores e delatados e a revisão da delação premiada do empresário Joesley Batista, no caso JBS. A sessão de abertura do ano do Judiciário foi comandada pelo presidente do STF, ministro Dias Toffoli. Em setembro, ele termina o mandato e será substituído pelo ministro Luiz Fux. No discurso, Toffoli falou sobre a produtividade do STF. Disse que o Supremo vem decidindo mais processos com menos recursos. De acordo com o ministro, o Supremo Tribunal terminou 2009 com o menor número de processos dos últimos 22 anos, 31 mil ações. Toffoli disse que no ano passado houve temas complexos de impacto político e cultural e que o Supremo promoveu equilíbrio na República e segurança jurídica. O Supremo Tribunal Federal, vértice do sistema judicial e máximo guardião da Constituição, desempenhou papel-chave no equilíbrio da República e na manutenção da paz social. Enfrentamos temas polêmicos, complexos e de grande impacto político, social, econômico e cultural. A Corte estabilizou as relações institucionais, promoveu segurança jurídica e garantiu direitos fundamentais. O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, destacou que a OAB, que em 2020 completa 90 anos de fundação, vai continuar na defesa das liberdades individuais e citou a importância do papel moderador do judiciário. Sabemos da necessidade de não transigir na defesa da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, da livre manifestação cultural e religiosa. Sabemos da necessária vigilância incansável para a efetivação do Estado democrático de direito nos termos ditados pela nossa Constituição. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, enfatizou o compromisso do Ministério Público Federal na redução da violência e da criminalidade. Queremos contribuir com resolutividade nas questões atinentes à segurança pública, assim também ao destravamento da economia. Violência e criminalidade tanto ceifam vidas inocentes, como inviabilizam investimentos no país, atravancando o crescimento econômico e social. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que representou o presidente Jair Bolsonaro, destacou a necessidade de aprovação das reformas tributária e administrativa pelo Congresso. A aprovação das reformas administrativa e tributária é fundamental para a consolidação de um Estado democrático eficiente e justo na prestação dos serviços públicos. Todos os poderes têm se empenhado para a melhoria da qualidade de seus serviços. O ministro Luiz Fux marcou para os dias 16 e 30 de março audiências públicas sobre o juiz de garantias. O ministro é o relator de 4 ações que questionam o tema no Supremo. Fux suspendeu por tempo indeterminado a implementação do juiz de garantias em casos criminais. O presidente Jair Bolsonaro não participou da sessão no Supremo porque está em São Paulo, onde participou do lançamento da pedra fundamental de um colégio militar e de um almoço com empresários. Hoje também é o fim do recesso no Congresso Nacional. Deputados e senadores voltam ao trabalho hoje à tarde e esse é o assunto para a gente conversar com o André Sadi, que está hoje em Brasília. André, boa tarde para você. Na abertura desse ano legislativo, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já deu o tom do discurso: defesa das instituições, defesa da democracia.
Isso, Márcio, boa tarde a você, boa tarde a todos. A expectativa total aqui para a abertura do ano aqui no Congresso. Você falou um pouco do tom do discurso do presidente do Senado e também tem as pautas que serão as prioridades aqui na Câmara dos Deputados, principalmente a reforma tributária, como me disse mais cedo hoje o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia. Ele tem discutido isso com os parlamentares, com os líderes dos partidos e quer ter alguma novidade até o final dessa semana. Lembrando que fevereiro é um mês mais curto porque tem carnaval, além do ano, que é um ano de eleição municipal. Então eles querem fazer toda essa discussão e votação da reforma tributária ainda nesse primeiro semestre aqui na Câmara. Lá no Senado, Márcio, como você disse, o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, vai fazer um discurso, sim, reforçando o poder das instituições e o papel do Congresso, um papel de moderador e um papel de equilíbrio, claro, reforçando sempre o Estado democrático de direito. Márcio. Muito obrigado, Andréa. A seguir, os temporais causam mais 2 mortes no Sudeste. Em Minas, a chuva deixou alunos da rede pública sem aula. E Eliana Marques fala da previsão do tempo para todo o Brasil. Até já. No Rio, a Polícia Federal prendeu um promotor recém-aposentado acusado de receber mesada para ajudar empresas de ônibus. As informações ao vivo com o repórter Pedro Neville. Pedro, boa tarde para você. Infelizmente perdemos o contato com o Pedro Neville, a imagem dele está congelada ali no nosso telão. A gente tenta voltar ainda nessa edição com as informações sobre a prisão desse promotor recém-aposentado. Já são 57 mortes por causa das tempestades em Minas Gerais. E a semana começa com uma nova preocupação. Por causa da chuva, escolas municipais não podem receber os alunos. A repórter Luciana Mussa explica o que está impedindo o início dessas aulas. Luciana, boa tarde. Oi, Márcio. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o jornal hoje. Então, são 2 motivos. Umas escolas foram inundadas aí por causa da chuva dos últimos dias e estão sem condições de receber esses alunos. E outras estão justamente servindo de moradia para os desabrigados e desalojados aqui em Minas. Nessa escola municipal aqui de Belo Horizonte, não tem aula aqui na capital mineira. O início do ano letivo foi adiado ainda por data indeterminada. Então, os alunos das escolas públicas municipais de Belo Horizonte ainda sem aula. São cerca de 240 mil alunos em 300 escolas. Lembrando que no estado, as aulas continuam previstas para começar na segunda-feira, dia 10. Muitas escolas, então, recebendo desabrigados e desalojados. Já são mais de 53 mil pessoas nessa situação aqui em Minas Gerais. E muitas escolas também se transformaram em pontos de doações. Pessoal aí na solidariedade, doando produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza e muitas roupas. Ontem voltou a chover forte aqui em Belo Horizonte, lembrando que o número de mortes no estado subiu para 57. Uma mulher de Caratinga morreu. Ela havia sido ferida no desabamento de um muro e ela morreu na zona da mata. Ontem choveu forte aqui na região metropolitana, em Betim. Uma senhora de 86 anos precisou ser resgatada com a ajuda dos bombeiros. Ainda continua essa situação de alerta, porque a Defesa Civil diz que tem muito ponto de risco ainda de deslizamento e desmoronamento na região metropolitana e também em Belo Horizonte. Então, segue essa situação de alerta por aqui. Volto com você, Márcio. Situação muito difícil para os mineiros aí, né, Luciana? Muito obrigado. Também choveu muito na região metropolitana do Rio durante a noite. Uma mulher morreu e um homem está desaparecido. Vamos conversar com a repórter Lívia Torres. Lívia, quais foram os locais mais atingidos por esse temporal? Oi, Márcio, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Aqui em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, a força da correnteza arrastou 3 pessoas da mesma família. Uma vizinha chegou a fazer um registro do momento da força dessa água. Uma senhora, a dona Sebastiana, de 80 anos, ela chegou a ser levada para o hospital, mas já chegou à unidade sem vida. A filha dela, uma mulher de 44 anos, também foi hospitalizada e já teve alta. E o neto da dona Sebastiana, um menino de 11 anos, está internado do hospital com algumas
escoriações. Aqui a água já baixou, mas ainda tem muita lama nessa região da Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu. E olha, em Vila Valqueire, na zona oeste do Rio de Janeiro, um homem conseguiu retirar o filho e a mulher de dentro de um carro, mas ele caiu em um rio e desapareceu. Os bombeiros e também a família estão em busca desse homem, que é o Alexandre da Silva, de 28 anos. E o bairro de Acari, na zona norte, foi onde mais choveu no Rio de Janeiro. O teto do Hospital Municipal Ronaldo Gazola desabou, mas felizmente ninguém ficou ferido. E na Vila Kennedy, na zona oeste, uma casa também desabou. 3 pessoas da mesma família foram hospitalizadas. No momento, a mãe e a filha já receberam alta e um menino de 8 anos permanece internado. Márcio, eu volto com você. Muito obrigado, Lívia. Vamos tentar entender por que choveu tanto e se vai continuar chovendo. Eu converso agora com a Helena Marques aqui no estúdio. Helena, boa tarde para você. Como vai, Márcio? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, choveu bastante porque tinha uma frente fria no fim de semana, reforçando as instabilidades que já estavam ativas por causa do calor. E quanto a chover mais, Márcio, tem previsão de chuva sim. Mas já é aquele sistema que se anunciou na semana passada? A zona de convergência do Atlântico Sul. Ela está começando a se organizar, por isso tem previsão de bastante chuva nesta semana em Minas Gerais, também no Rio de Janeiro e em São Paulo. E as 3 capitais desses estados têm risco alto de alagamento e também de deslizamento de terra, é o que a gente vê nessas áreas em laranja. No estado do Rio, o Rio Pomba está em alerta máximo lá na cidade de Santo Antônio de Pádua. E o Rio Capivari, em Duque de Caxias, em alerta, que é uma categoria de risco abaixo. Ainda tem bastante chuva prevista para hoje no Rio, também aqui em São Paulo, incluindo o litoral paulista e a Serra da Mantiqueira. E em Belo Horizonte, menos chuva, mas não se descartam mais problemas, Márcio. E em outras regiões do país, qual é a previsão? Olha, a chuva, ela está predominando pelo país, poucas áreas terão sol o dia todo. Essas capitais aqui são as que têm previsão de bastante chuva também. João Pessoa, Curitiba, Campo Grande, Fortaleza e Porto Velho. Agora a gente fala das regiões com previsão de tempo firme hoje. Então, portanto, sem chuva, somente essas áreas em amarelo aqui, pegando o extremo norte do país, também o extremo norte de Minas até o Espírito Santo e grande parte do Rio Grande do Sul. Salvador tem predomínio de tempo firme também, mas não se descarta alguma chuvinha ainda hoje. Imagens ao vivo de lá com sol, máxima de 32 graus. De Salvador para Goiânia, em Goiânia, nuvens se formando aí, tem possibilidade de pancadas de chuva, mas está quente, máxima de 33 graus em Goiânia hoje, Márcio. E amanhã, o que você conta pra gente? Vamos falar de temporais ainda, porque, olha, amanhã eles podem se concentrar nessas 3 áreas aqui. Uma vai de Fortaleza até Belém, a outra área com risco de temporal pega o centro-oeste da Bahia e vai até o sul da Amazônia. E a terceira área, grande parte do estado de São Paulo, sul de Minas Gerais e também sul do Rio de Janeiro. Na região de Paraty, chuva forte na madrugada. Portanto, de hoje até amanhã, Márcio. Muito obrigado, Eliana. Tchau, tchau. Vamos tentar um novo contato com o repórter Pedro Neville. Ele está na sede da Polícia Federal do Rio porque os policiais federais prenderam um promotor recém-aposentado acusado de receber uma mesadinha das empresas de ônibus. Não é isso, Pedro? Boa tarde para você. Isso, boa tarde, Márcio. Agora sim, Flávio Bonazza foi preso na manhã de hoje em Copacabana, no apartamento onde mora, na zona sul do Rio, e depois trazido aqui para a sede da Polícia Federal, que fica no centro. Ele que é um promotor de justiça aposentado. Bonazza é acusado de ter atuado dentro do Ministério Público Estadual para favorecer empresários do transporte público do Rio. A denúncia é de que, entre junho de 2014 e março de 2016, o promotor recebeu R$60 mil por mês de empresários da FETransport, a Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Rio, para arquivar inquéritos, retardar investigações, vazar informações do Ministério Público para a organização criminosa. O pedido de prisão preventiva foi expedido pelo juiz Marcelo Bretas, que também determinou o bloqueio nos bens de Bonazza no valor de R$1.350.000, porque, segundo a investigação, esse foi o valor total arrecadado com a propina. A defesa de Flávio Bonazza nega as acusações, considera absurda a prisão e diz que não há provas contra ele. E para a gente encerrar, a FETransport negou envolvimento com denúncias anteriores à atual gestão e diz que está colaborando com as investigações. Márcio. Muito obrigado, Pedro.
E assim nós encerramos esta edição do Jornal Hoje. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Para rever as reportagens, basta ir ao Globoplay. Você fica agora com o Se Joga. E amanhã, Maria Júlia Coutinho está de volta aqui ao estúdio. Muito obrigado pela companhia nesses dias e uma boa tarde.